Nesse vídeo, eu comecei fazendo o exame do rim, e aí vocês já viram ali, né? Tem um pastor voltando um pouquinho, passou um cisto correndo ali, vocês viram? Pois é, bem aqui, ó. Vou deixar correr um pouquinho, mas vou dar uma pausa aqui. Esse vídeo é o seguinte, com essa imagem desse cisto, vocês vão ver que é um cisto simples, é um cisto fácil de ver, grande, tem 7 centímetros. Mas com esse vídeo, a ideia é que a gente tire o máximo de informação com um exame extremamente simples, né? Principalmente para quem está se habituando aí a qualidade de imagem, rastreio, né, como fazer o escaneamento e investigar algumas lesões, o que a gente precisa, por exemplo, ver num cisto, né, para poder tirar todas as informações e poder transmitir um laudo com segurança, e como que a gente pode melhorar a imagem para que alguns artefatos não nos atrapalhem, né? Então vamos continuar aqui, é um vídeo, um exame que a gravação do exame é 1 minuto e pouco, mas aí a gente vai conversando. Aí eu comecei a medir o rim direito, e uma coisa interessante, ó, já vou parar aqui para a gente fazer uma informação. Olha que essa imagem é um corte longitudinal, longitudinal bem, como é que eu vou dizer, bem centrado, né? Um bom corte longitudinal, mas você vê que não tem nenhuma imagem de cisto aqui. Então, aí já vai primeiro insight aí desse exame, né? Vamos chamar de insight. Quando a gente olha, por exemplo, uma foto dessa, puramente normal, né? Não tem condição da gente falar a respeito de nenhum cisto nem nenhuma outra coisa. Então, aparentemente uma foto de um rim normal. Então isso é uma das coisas que por isso que eu me privo de dar pitaco por fotos, né, de ultrassonografia, porque a gente não tem a menor noção. Você faz uma fatia extremamente fina e não tem a menor noção do que está vindo para lá ou para cá na imagem, né? Então, vamos continuar aí. Então, essa é uma medida longitudinal, né? Um rim, como eu gosto de mostrar para vocês, perdão, vou voltar de novo aqui. Como eu gosto de falar com vocês, que ele está quase todo horizontal, né? Para uma imagem mais bonita. Talvez se eu tivesse jogado o transdutor um pouquinho mais para cá para cima e tirado, eu talvez livraria um pouco dele ficar ligeiramente angulado assim. Na hora eu não lembro, porque às vezes a gente vai subir um pouquinho e dá de cara com uma costela aqui, né? Então, que impede, ou enfim. Mas se eu tivesse trazido o transdutor um pouquinho para cá, para que o feixe de ultrassom entrasse mais perpendicular aqui na região central do rim, aí ele ficaria bem horizontal. Então tá aí uma dica aí também para deixar o rim mais apresentável na foto, né? De preferência com ampliada, imagem ampliada, para que fique aqui nos limites da imagem. Então vamos voltando. Aí aparece o cisto de novo ali, mas o meu foco agora está só em medir o rim, né? Então eu botei no transversal, vou tirar uma medida anteroposterior, talvez eu tenha puxado um pouquinho mais, mas enfim. E a cortical. A questão da medida da cortical também tem uma coisa interessante. Você vê que aqui, se eu pegar a medida cortical aqui, vai dar uma coisa, se eu pegar a medida da cortical aqui, vai dar outra. Então eu sempre procuro pegar uma região em que tem uma espessura média, tá? Para a gente poder dar uma medida média. Agora, gente, também é o seguinte, não vai ser 1 milímetro, você vê que até aqui eu poderia ter puxado um pouquinho mais para cá, daria uma medida ainda mais precisa. Mas isso é uma estimativa. Inclusive, quando você tem uma redução de cortical, fica evidente mesmo antes de medir, né? A gente já consegue perceber uma redução de cortical mesmo antes disso. Então é só para dar uma estimativa, para ter um controle futuro, por exemplo, caso venha desenvolver algum problema crônico aí, então a gente já tem uma estimativa. Então é importante que seja medido, mas sem neura, né?
perguntar, mede aqui, eu gosto de pegar uma medida média, que eu acho mais prudente. Então, continuando. Então, já fiz as medidas. Pode ser feita a medida também, perdão, vou voltar mais uma vez. Vou voltar mais uma vez. Poderia ter sido feita essa medida lateral aqui, né? Para pegar as 3 medidas do órgão, tá bom? Então, vamos lá. Aí eu terminei a cortical e aí vamos avaliar o cisto propriamente dito. Ó, primeiro eu estou querendo pegar aqui no maior eixo, né? Porque eu posso medir, mas antes disso, até na hora do exame eu mostrei a setinha mexendo ali, porque esses são os meus parâmetros, né? Eu tenho a frequência, tenho o Dynamic Range, ou faixa dinâmica, tenho o ganho e tenho o TGC, que não fica exposto aqui, né? Então vamos lá. Primeira coisa que eu fiz, olha, vamos pegar aqui, ó. Eu vou mexer no Dynamic Range, ok? Por quê? Você diminuindo o Dynamic Range, você granula um pouco mais a imagem e começa a dar um pouco mais de contraste para a imagem. Mas o objetivo nem foi esse. O objetivo é tirar, porque é isso que a faixa dinâmica faz. Ele meio que priva a imagem de alguns de pontos de ecos intermediários. Ou seja, cada vez que você vai diminuindo o Dynamic Range, a escala de cinza ela fica mais afastada ela não fica com uma definição de escala de cinza tão precisa. Ela é como se você estivesse pulando 2 degraus, né? Vamos supor que no primeiro degrau você tem uma escala, no segundo degrau você tem uma outra escala, no terceiro degrau você tem outra escala e por aí vai. Escala que eu me refiro à escala de cinza. Então, quando você diminui o Dynamic Range, ele elimina os degraus pares, por exemplo. Então, você vai ter a escala 1, aí você pula a escala 2, vai ter a escala 3, aí depois você vai para a escala 5 e por aí vai. Se você diminui ainda mais, ele sai da escala 1 e vai para a escala 4 direto, entendeu? Então, ele pula 2 degraus. Então, e do 4 ele pula o 5, 6, vai para o 7. E aí você vai granulando mais a imagem, você ganha contraste, mas fica uma imagem mais grosseira, sem dúvida. Mas quando você faz isso, você diminui um pouco essa sujeirinha que possa aparecer dentro do cisto e talvez confundir com conteúdo, né? Com conteúdo que você pode, por acaso, considerar como debris, alguma coisa assim. Então vamos lá, e é isso que eu faço aqui agora. Tá vendo? Botei 65 e aí é sutil, né? É sutil. O que eu estou mostrando com a setinha aqui embaixo agora é uma outra coisa, né? É com relação a um outro artefato. Aqui a gente vê artefatos aqui dentro, aí aqui tem artefato de lobo lateral, tem artefato de espessura de feixe, então isso acaba sujando um pouco, mas são artefatos muito difíceis de tirar, mas é isso que eu estou tentando. Então, antes de finalizar essa questão do conteúdo do cisto, uma delas foi o Dynamic Range, eu estava sugerindo aqui, com essa seta aqui do próprio aparelho, eu estava sugerindo como posterior aos líquidos, né? Na verdade aqui vamos considerar como posterior ao cisto propriamente dito, porque o conteúdo também é líquido, como fica mais acentuado o tecido que vem logo posterior. Isso aqui é o reforço acústico posterior, que é bem comum nos cistos, bem comum em estruturas com conteúdo líquido, né? Então, isso acontece porque quando os feixes de ultrassom eles ganham o conteúdo líquido, eles não têm atenuação. Então eles meio que ganham velocidade, ganham amplitude. Então eles chegam aqui com maior intensidade e aí o eco que retorna da face posteriormente, o eco do tecido posterior ao conteúdo líquido, essa coluna de líquido,
ele chega aqui mais intenso do que os que estavam vindo por aqui, por conta dessa baixa atenuação que não teve aqui, mas teve aqui. Então esse eco ele chega mais atenuado aqui do que aqui. Então esse eco não, perdão, esse feixe de som daqui, ele vai atenuando mais do que esse. Então o eco que volta daqui, ele volta com maior amplitude, né? Então por isso que o equipamento interpreta como uma imagem mais clara. Continuando, ó, você percebeu que reduziu um pouquinho o ganho? Mas olha, repara que o ganho aqui, ó, vou voltar, a imagem, ó, a imagem clareou, né? É porque eu estou voltando, tá? E, na verdade eu queria ver se eu conseguia diminuir um pouco esse reforço acústico posterior para não chamar mais atenção do que o próprio cisto, né? E diminuir também talvez um conteúdo aqui de artefato, né? Conteúdo que não existe, é um artefato. Então, ó, a imagem vai escurecer um pouco, porém o ganho total continua aqui. Então o que eu mexi? Mexi no TGC, porque não me interessava diminuir o ganho total, porque senão eu ia escurecer demais a imagem. Me interessava só tirar o ganho da porção posterior, para diminuir um pouco esse reforço acústico. E aí foi que eu mexi no TGC, nos botões mais inferiores, que correspondem a esse nível. Em falar em corresponder a esse nível, tem a questão do foco, né? Olha aqui, ó. O foco está em cima da lesão. Às vezes o foco pode estar fora e não interferir tanto, mas às vezes o foco estando em cima da imagem valoriza muito, ajuda muito, tá bom? Então vamos seguindo. Então aí está, a medida dele dá mais ou menos 7 centímetros, tá bom? Não medi. Uma outra coisa importante, vai aparecer uma fase importante aí, mas uma outra coisa importante a gente falar dos cistos é o seguinte: o que importa da gente ver nos cistos? Importa a gente ver se o conteúdo é totalmente anecóico, se ele é limpo, né? Vamos dizer, ele botar limpo entre aspas, se ele é totalmente anecóico, ou se ele tem debris, ou se ele tem algum material grosseiro, ou se ele é totalmente líquido e de repente pode ter uma parte sólida. Então isso, o conteúdo do cisto é muito importante. A parede do cisto, se ela é bem fina, se ela não tem irregularidades ou se ela não é espessa, se ela tem calcificações, isso também é importante a gente definir, porque isso vai mudando a categoria do cisto com relação a abordagem, né? a prognóstico, né? O que a gente precisa acompanhar nesse cisto, e septações. A gente tem que buscar septações também, e quanto mais preciso a gente se referir a essas alterações, melhor, tá? Então, por isso que eu valorizo muito a forma com que é descrito as alterações, por mais simples que elas possam parecer, embora eu gosto de me referir a essa imagem como cisto simples, ponto, tá? Com relação às características dele, tá? Depois a gente vai entrar em localização e outros detalhes. Mas com relação às características eu falo cisto simples. Eu poderia descrever um cisto com conteúdo anecóico, com paredes finas, sem septações, ou sem calcificações, enfim, poderia descrever tudo que ele não tem. Mas eu prefiro abreviar, tornar meu laudo mais enxuto, sem deixar de falar exatamente o que é. E no caso é um cisto simples. Quando fala simples, já está dizendo que não tem nada dessas outras alterações. E aí, como qualquer lesão, vou parar de novo. Como qualquer lesão, a gente tem que primeiro dizer o que é, e no caso é um cisto, dizer onde está. No caso está no rim direito, tá? Mas no rim direito aonde? Em cima, embaixo, polo inferior, está no terço médio, está crescendo para dentro, está crescendo para fora. Então no caso aqui, ele é um cisto simples, localizado no polo inferior e com crescimento exofítico. Não sei se já... Aqui, ó.
Pronto, essa imagem aí que eu estava esperando aparecer. Olha só, ele tem um crescimento que praticamente não compromete nada de medular renal, né? Ele tem um crescimento que é para fora, e é exatamente esse nome, exofítico, que quer dizer quando a imagem, quando uma lesão, ela cresce para o lado de fora, ou para a parte externa do órgão. Então, quando você fala um cisto simples exofítico, você já está falando que ele está crescendo para fora. Às vezes ele cresce para fora, mas também tem um comprometimento da parte mais interna do órgão. Então você pode descrever, né? Aí é muito específico da imagem, daquela imagem, daquela situação. Então aqui, ó, vou voltar um pouquinho, que eu acho que vai ficar bem legal essa parte aqui. Exatamente, ó. Ele tem muito pouco do comprometimento da parte mais renal, propriamente dito, né? Ele cresce, sei lá, eu acho que deve ter aqui o quê? Uns 10% do cisto deve estar para cá. O resto está tudo crescendo para fora. E observe como tem um gás aqui determinando aquela sombra, né? Uma sombra meio suja, né? Não é aquela sombra de cálculo que fica bem pretinho, né? Uma sombra suja porque aqui tem ar, mas tem líquido também. Então o ar aqui ele fica meio que em bolhas, e essas bolhas acabam por artefato também, pelo tipo de artefato que aparece, ele acaba fazendo essa sombra não totalmente preta, não totalmente anecoica, ela fica uma sombra um pouco mais heterogênea. Isso se dá por algumas características da composição do que está aqui determinando sombra, porque não é só ar, tem líquido, então acaba que os ecos acabam passando aqui um pouco e determinando esse tipo de sombra. Mas o que eu queria dizer é exatamente isso. Ó. Observa que essa imagem aqui, o cisto está encoberto nessa parte. E eu preciso ver todas as paredes. Então o que eu vou fazer a partir de agora, que vai passar no vídeo, é exatamente pegar várias janelas, mexendo de um lado para o outro, para identificar todas as paredes. Então eu vou fazer imagens longitudinais, vou fazer imagens transversais, imagens oblíquas, chegando o transdutor para cá, chegando o transdutor para um lado para o outro, para baixo, enfim. De todas as formas para que eu tenha certeza de que eu acompanhei toda a parede do cisto. Então é isso aí, ó. Tem hora que ele aparece, aí vem uma sombra, aí eu pego de novo, mudo de novo, ó, já estou no longitudinal, tá vendo? Então eu resolvi voltar com o meu Dynamic Range para continuar vendo o cortical renal, sem deixar, também tem outro insight aqui que a gente pode tirar. Essas lesões grandes, elas distraem muito a gente, que a gente fica focado ali vendo o cisto, vendo não sei o que, posicionando e medindo, e elas distraem a gente a analisar se, por exemplo, tem outro cisto, ou se tem cálculo, ou se tem um nódulo. Às vezes tem coisa muito mais importante para a gente descrever, bem menor do que aquele cisto, que seria, por exemplo, um nódulo, né? Então, é importante que a gente não se distraia com essas imagens grandes. E aí, termina. Então, você vê que como a gente pode dissecar, né? A gente pode dissecar os exames mostrando detalhes, abordagens. Então, um exame bobo, né? Mas que eu pensei em trazer para vocês justamente para a gente fazer essas abordagens assim das lesões. Então a gente falou de artefato, falou de física, falou de qualidade de imagem, falou de posicionamento do órgão e falou da descrição da lesão. Então deu para falar um bocado de coisa, e apesar de simples, né? Então é isso aí. Valeu!